Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 16. Todos acharam? Deixa eu perguntar uma coisa pro pessoal da mídia. Tem uma versão aí NTLH? Não? É? Tá. Mas eu vou ler nela, tá? É porque eu acho que fica mais claro o que eu quero dizer nessa nova versão da linguagem de hoje. Presta atenção. 2 de Reis, capítulo 16, a partir do verso 10. Diz assim a palavra de Deus, tá? A partir do verso 10. Olha só. Então a minha versão ela é um pouco mais clara para você, porque na RC eu acho que você vai ficar meio que viajando aí na conversa. O rei Acaz foi a Damasco para encontrar o rei Tiglat-Pileser e viu o altar que havia ali. Então mandou para o sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar com todos os detalhes. E Urias construiu um altar segundo todas as instruções que o rei Acaz havia mandado de Damasco. E terminou o trabalho antes que Acaz voltasse. Ao chegar de Damasco, Acaz viu que o altar estava pronto. Então queimou sobre ele sacrifícios de animais, ofertas de cereais, e derramou em cima dele uma oferta de vinho e o sangue de uma oferta de paz. O altar de bronze, que era dedicado ao Senhor Deus, ficava entre o novo altar e o templo. Por isso Acaz o mudou para o lado norte do novo altar. Então deu Urias a seguinte ordem: use este meu altar grande para as ofertas que são completamente queimadas de manhã, e para a oferta de cereais da tarde, e para as ofertas que são completamente queimadas, e as ofertas de cereais do rei e do povo, e também para as ofertas de vinho do povo. Derrame sobre o altar o sangue de todos os animais que forem sacrificados, mas deixe o altar de bronze, o altar do Senhor, a fim de que eu o use para adivinhações, ou seja, para respostas. E Urias fez o que o rei mandou. O rei Acaz desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo e tirou as bacias que estavam em cima delas. Tirou também o tanque de bronze de cima das costas dos 12 touros ou leões e os colocou sobre bases de pedra, para agradar o rei da Síria. Acaz também tirou do templo a plataforma onde ficava o trono real, e fechou a entrada particular por onde os reis entravam no templo. Querido Deus, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Nessa noite a gente está aqui e a gente precisa ouvir o Senhor falar, se revelar a cada coração de uma forma profunda, se revelar a cada coração de uma forma poderosa. Senhor, que o Senhor possa, de forma muito particular, cirúrgica, estar sobre a vida e o coração de cada um aqui, falando e ministrando. Espírito Santo, toma conta deste lugar. Espírito Santo, eu sei que você já está aqui, eu sinto você aqui, mas governe sobre essa palavra. Nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos, apenas aquelas que o Senhor tem como propósito, para edificar, para transformar, para exaltar e nos levar ao centro da sua vontade. Porque não é por força, não é por violência, mas é pelo seu Espírito. E assim nós queremos caminhar, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Esse texto, ele sempre me gerou uma certa curiosidade. Mas no final de maio para cá, nas minhas leituras diárias, eu me parei nesse texto e eu fiquei muito tempo nesse texto. E eu li esse texto, e li, reli, li em tudo quanto é versão, olhei alguns estudos e nada ficava muito claro. E se você for estudar esse texto, você vai ver
que praticamente são pouquíssimas as pessoas que escreveram sobre ele. Não tem estudo sobre ele, não tem nada assim muito para você ter uma consulta. E nem o chat GPT, irmão, nem aquele demônio lá não sabia nada disso aí. Então daí eu peguei e falei: Deus, eu preciso saber o que o Senhor quer falar comigo. E eu confesso que eu fiquei lendo esse texto junho inteiro, e eu não conseguia entender o que Deus queria falar comigo. E a gente estava aí nesse tempo de recesso, tal, tentei ler mais uma vez, não deu boa. E hoje de manhã eu levantei, estava lá adorando ao Senhor, cantando, adorando ao Senhor, e já tinha mais ou menos uma palavra na minha mente para esse domingo. Estava certo do que eu ia falar, mas no meio da minha adoração, o Espírito Santo foi muito claro comigo. Volta lá em 2 Reis 16. Irmão, quando eu no meio da minha adoração, adorando ao Senhor, eu li. Você acredita que eu entendi um monte de coisa aqui na hora? Deus falou um monte de coisa comigo na hora. Eu falei: agora entendi. Então eu entendo que essa palavra é para esse tempo, para aquilo que Deus está construindo na igreja, para aquilo que Deus está construindo em nós. Eu quero que você fique muito atento a esses detalhes. O rei Acaz era um rei que assumiu ali Judá, né? O reino do Senhor, o povo de Deus estava dividido, Israel e Judá, e Acaz era o rei de Judá. E Acaz assume esse reinado com 20 anos, e ele reina por 16 anos em Jerusalém. No versículo 2, esse capítulo fala que ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque andou no caminho dos reis de Israel, do outro povo, até seu filho fez passar pelo fogo, seguindo as abominações dos gentios. Ou seja, ele sacrificou o filho dele para Moloque. Esse cara foi terrível, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E esse cara arrumou uma treta lá. O que aconteceu? O rei de Israel se juntou com o rei da Síria e se levantou contra ele. E eles vêm para cima de Acaz, e Acaz vai e pede ajuda para os assírios para vir ajudar ele. E a Bíblia fala que quando os assírios vão ajudar Acaz, eles destroem realmente a Síria, eles destroem o rei sírio, e ele consegue vitória. E no meio desse contexto de vitória, tal, de alegria, ele vai fazer uma visita em Damasco. Quando ele vai fazer uma visita em Damasco, ele se depara com um altar que ele julgou ser bonito, um altar que chamou a atenção dele, um altar que ele olhou e falou: uau, eu gostei desse altar. E o que ele faz? Ele pede para alguém desenhar o altar, escrever detalhes desse altar, e ele tem a brilhante ideia. Vai e pede para alguém levar esse desenho até Jerusalém, onde estava o lugar do seu reino, onde estava o seu palácio, e fala assim: sacerdote Urias, eu quero um altar igualzinho eu estou vendo em Damasco, bonito assim. Só que tinha um problema. Em Jerusalém já tinha o altar de Deus dentro do templo de Salomão, no pátio do templo de Salomão, conforme a ordenança de Deus lá para Moisés. Um altar sobre bases de 12 leões. Tinham 12 leões, algumas versões falam 12 touros, 3, 3, 3 e 3. E um grande altar de bronze sobre esses leões, ou sobre esses touros, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel estavam sustentando o quê? Um altar, o altar que foi acendido pelo próprio Deus, onde ali eles faziam as suas ofertas diárias. E Acaz tem essa brilhante ideia. Só que olha só, Acaz pede para Urias fazer esse altar. Então o altar está no átrio, no pátio, fora do templo, mas no mesmo terreno. Então está ali o altar. E Acaz pede para fazer o quê? Para pegar esse altar que ele queria e coloca entre o templo e o altar de Deus. Ele coloca no meio. Ele faz um altar entre o templo e o altar de Deus. Mas aí ele tem uma outra brilhante ideia. Quando ele vê que o altar ficou entre eles, o que ele faz? Ele pega o altar de Deus, para não ficar atrás do altar que ele faz, ele coloca no lado virado para o norte. E aqui eu não quero entrar numa coisa mais profunda, mas se você for estudar a palavra de Deus, para o lado que se aponta as coisas, se aponta destino.
Tudo que é de Deus era apontado para o leste. O jardim do Éden era no leste. Olhando para o leste foi aonde Deus falou com Abraão. Olhando para o leste, que depois virou lugar aonde Davi e o anjo foi lá e construiu lá na eira de quem, Júnior? Araúna, Júnior, olha para mim, Júnior, presta atenção aqui. Araúna. Aí depois vira onde é o templo de Salomão. Você sabia que é onde o Abraão sacrificou Isaac, é o mesmo lugar aonde virou o templo de Salomão. Então sempre tem uma questão do leste. Aí ele pega o altar, tira dessa posição e coloca no norte. E coloca um do lado do outro. E Deus começou a falar comigo sobre 2 altares. O tema da palavra é altares. 2 altares. Preste atenção. O rei Acás, conhecedor da palavra de Deus, dos princípios de Deus, tem esse posicionamento de construir um altar que ele gostou. E Deus começou a falar para mim sobre altares. Altares que muitas vezes eu e você construímos na nossa vida. E eles de uma forma muito sutil começam a quê? A substituir o altar de Deus. Porque o que Acás faz? Acás fala assim, seguinte, cheguei em Jerusalém, o altar está bonito, está montado, está no lugar que eu quero. Agora é o seguinte, toda oferta que o povo de Israel fazia de manhã, que era oferta pelo pecado, oferta de dependência de Deus, e uma oferta crendo no que Deus ia cuidar deles, que era oferta de paz, oferta de manjares e oferta holocausto para o pecado, você não vai mais, Urias, fazer no altar de Deus. Agora, Urias, essas ofertas da manhã e da tarde, você vai fazer no altar que você construiu, que eu pedi. Aí ele fala assim, mas não é só isso. Você vai consagrar esse altar com o sangue dos animais, e tudo agora vai ser feito lá. Tanto as minhas ofertas como rei, porque afinal de contas, depois que Salomão fez o templo e fez o maior sacrifício que a história já viu, os reis tinham os seus sacrifícios e as suas ofertas separadas do povo. Então agora Acás fala assim, as minhas ofertas, os meus sacrifícios, pelo pecado, pela paz, pela alegria de depender de Deus, você vai fazer no meu altar, a minha e a do povo. A oferta de vinho que jogava sobre o pão, de manhã e de tarde, a minha e do povo no meu altar. Mas não tira o altar de Deus. Por quê? Porque eu vou usar o altar de Deus só para quando eu quiser respostas. Eu vou usar o altar de Deus para inquirir assuntos. Sabe lá quando Arão era chamado, colocava o colete sacerdotal e tinha as 2 pedras, Urim e Tumim, que quando Deus queria falar com eles, o que eles faziam? Ele pegava as 2 pedras e ele orava sobre a questão, e as pedras davam respostas do sim ou do não. Urim e Tumim, você pode estudar isso em Êxodo. Então, era uma questão de como que eu sei a resposta. Chamava o sacerdote orava, a partir das 2 pedras, ele fazia como se fosse um sorteio e Deus respondia. Agora, Acás fala assim, agora é o seguinte, esse altar de Deus, eu só vou buscar ele quando eu quiser uma resposta. O restante você deixa lá, no altar que eu pedi. Estão comigo até aqui? Sim ou não? E aqui começa o BO. Deus começou a falar para mim que muitas vezes eu e você estamos gerando altares no nosso coração para fazer aquilo que todos os dias nós fazemos. Deus começou a conversar comigo e falar sobre esses 2 altares. Acás mostra para nós que o altar dele era uma prioridade diária, não mais o altar de Deus. Acás, ele se preocupou em gerar um altar que não ficasse entre ele e Deus. Acás se preocupou em fazer um altar que ficasse entre ele e Deus, um ao lado do outro para o templo. Tem altares na minha, sua vida, que eles têm cara de bênção. Tem altares que eu e você colocamos, que a nossa prioridade diária não é ele. Você acorda todo dia e você pensa em muita coisa, mas você nunca acorda pensando naquilo que Deus tem para você. O pastor Josué Gonçalves
uma referência nesse Brasil, fala que ele acorda todos os dias e ele é intencional em não tocar nisso aqui. Ele é um pastor do ministério muito grande, cuida de um monte de igreja, tem um monte de ovelha, tem um monte de curso. Ele fala, eu não pego no meu celular, porque eu sei que se eu pegar no meu celular, vai ter demandas genuínas, verdadeiras, autênticas, necessárias, mas que vão roubar a prioridade do meu dia. E a minha manhã não é só para o meu celular. Quando eu desperto, a primeira coisa que eu faço, ele fala, vou, escovo os dentes, tal, tomo uma água e vou ler a palavra de Deus. A sua rotina diária, ela precisa começar firmada no altar de Deus, não no seu altar pessoal. Mas Acaz se preocupou com isso, por isso que ele falou, não, mas são coisas genuínas, então eu não vou mais deixar o altar, colocar um altar entre eu e Deus, eu vou colocar o meu altar agora no lado, porque daí no lado, gente, no lado nós estamos juntos, no lado quer dizer que nós estamos caminhando juntos, no lado quer dizer que Deus é importante para mim, mas a minha rotina diária não mostra que Ele é importante para mim, porque Ele não tem a prioridade. A minha oferta não é sobre o altar de Deus. A minha oferta sobre os meus pecados. O que a Acaz está me ensinando aqui? Ah não, gente, não precisa ir para o altar de Deus para sacrificar e pedir perdão pelo pecado, porque afinal de contas, a hora que eu quiser parar com esse pecado, eu paro. Afinal de contas, o meu altar está mostrando que eu tenho controle sobre a situação. Então eu paro a hora que for. A hora que eu quiser parar de fumar, eu paro. A hora que eu quiser parar de beber, eu paro. A hora que eu quiser parar de fumar, a hora que eu quiser parar de ver pornografia, eu paro. Porque afinal de contas eu estou aqui com Deus, mas no meu altar eu consigo fazer as coisas diárias. Acaz faz um altar para as necessidades do dia. Acaz faz um altar para remissão de pecado. Acaz faz um altar para oferecer uma oferta de paz. Afinal de contas, eu sou um homem de Deus, como que eu não vou conseguir gerar a paz? Porque fala que nós somos pacificadores, porque os pacificadores são filhos de Deus, e eu sou um filho de Deus, então eu declaro paz. O altar de Acaz, irmão, tem um nome. O altar de Acaz é Acaz. O altar que não é o altar de Deus na minha vida, tem o meu nome. O altar que está no seu coração, que está na sua vida, tem o seu nome. E o altar desses dias chama-se eu. O altar desses dias chama-se eu. Afinal de contas, por que eu preciso acordar todo dia e ler a Bíblia? Se eu posso entrar no celular, e no celular tem um versículo que é o versículo do dia, e eu medito 30 segundos nele. E essa é a minha porção diária de Deus, porque no meu altar só tem tempo para uma porção de 30 segundos. Acaz coloca um altar com cara de altar de crente. Entre eu e Deus somos parceiros, estamos de mão dada. Olha o papai e o filhinho aqui junto, mas não tem nada. Preste atenção, Deus está querendo que eu e você entendamos de uma vez por todas que Ele não quer filhos que não entendem por maturidade que dentro da sua casa, dentro dos seus caminhos, existem regras que precisam ser estabelecidas. Acaz faz um altar. Ele faz um altar e a mensagem desse altar é: eu consigo gerar algo na minha vida. Eu consigo fazer algo para a paz. Eu consigo fazer algo. Dependência? Não. Eu dependo do meu trabalho. Eu dependo do meu dinheiro. Eu dependo dos meus negócios. Eu dependo disso. Deus está no meu lado. Quando eu precisar de uma resposta, aí eu corro no altar de Deus. Porque foi isso que ele falou para o sacerdote: deixa o altar de Deus. Não vamos tirar o altar de Deus. Deus me livre. Capaz que nós vamos tirar o altar de Deus. Mas quando eu precisar de uma resposta, aí eu passo lá. Quando eu precisar de uma resposta, aí eu venho, ou às 10 ou às 18 horas na rua Mato Grosso, 11:23, aí eu dou uma passada lá. Afinal de contas, vai ter uma palavra bonita, agora a Val vai cantar no som novo, e aí eu dou uma passada lá. Quando eu quero uma resposta, aí eu venho aqui. Quando o meu altar não é suficiente, eu vou no de Deus. Eu não estou dizendo que eu não vou. Quando a coisa estiver
realmente apertado, que eu não consegui resolver, que eu não consegui estabelecer a paz, aí eu vou lá na igreja, aí eu vou lá na célula e peço no final, lá tem uma lista de oração e ponho meu nome na lista. Afinal de contas, o altar de Deus é só para resposta mesmo, então eu vou lá e ponho o nome na lista e peço a minha resposta. Acas fez isso. A Bíblia fala que Deus procura verdadeiros. Fala para mim, verdadeiros. E hoje em dia, o que eu mais vejo são consumidores e não adoradores. Consumidores de uma boa palavra, consumidores de uma boa resposta. Se eu fizer 7 passos para uma vida melhor, aí deu boa, terminou o 7º passo, recebi a bênção. Queridos, na minha infância, eu ia para a igreja com os vizinhos, e eles faziam 7 passos para uma vida melhor. Se a bênção viesse na 4ª, eu perdi os últimos 3 cultos, porque já foi. Se viesse no primeiro, então, acabou. Por que eu vou em 6, se eu já vim no altar e peguei a resposta que eu queria no primeiro? Uau, no primeiro, que bênção, Deus me ama. Abraço, quando eu precisar de volta, eu passo aqui. Eu passo aqui. Quando der, se eu não tiver nada para fazer, se tiver mais ou menos frio, se tiver mais ou menos chuva, se tiver mais ou menos calor, aí eu dou uma passadinha na igreja. Se tiver calor, eu vou curtir a praia. Se tiver frio, eu estou com frio. Eu vou passar lá na loja, lá vou comprar uma pantufinha e vou ficar em casa. Afinal de contas, tem culto online, Brasil. Afinal de contas, tem culto online. E agora a transmissão e a imagem vai ficar bonita. Até o som vai ficar legal no louvor. Desabafo de um pastor local. Dói ver as fotos das células cheias de gente e o culto de domingo cheio de cadeira. Esses dias Deus falou para mim: talvez eles não são maduros. Se eles não são maduros, você é o agricultor. Talvez você precise mudar para eles crescer, porque eles são resultados da sua liderança. Esse final de semana, quinta, sexta e sábado, eu e a Lu fomos numa igreja participar de um congresso. Estávamos em recesso, falando: vamos dar uma bombada aí, vamos dar uma firmada em Jeová aí. Foram 4 dias incríveis, 3, 4 dias incríveis. Tinha um pessoal lá fazendo louvor, e eles tinham muita limitação, mas muita, bastante. Veio uma Neusaldina, no meio ali tinha que dar uma bombada ali para dar uma acalmada na minha dor de cabeça. Mas eu falei de manhã: gente, fazia tempo que eu não via uma igreja como aquela. Sabe, um povo que tem convicção que não é bom, mas tudo que eles têm, eles entregam porque eles querem uma presença. Uma igreja incendiada, apaixonada, bombando, pulsando, pentecostal. E eu lá, falei: uau, foi uma benção. Hoje de manhã eu estou sentado aqui, estou aqui adorando, com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo o caminho. O Espírito Santo fala para mim assim: Sérgio, o que você vem fazendo culto? Eu peguei e falei: eu venho adorá-lo. Aí ele perguntou para mim: Sérgio, o que a sua igreja vem fazendo culto? E eu fiquei em silêncio. E eu falei:
falei, não sei. Deus está procurando adoradores. Se Ele passar aqui, Ele encontra você. Ou Ele vai encontrar em nós mais uma igreja que consome uma boa palavra. Afinal de contas, querido, preste atenção no que eu estou falando com você com muita maturidade. Estou falando para pessoas maduras. Preste atenção. Maturidade, tá? Deus procura adoradores. Eu falei de manhã. Eu amo a palavra de Deus. Eu nasci para pregar a palavra de Deus. Eu tenho um chamado para pregar a palavra de Deus. Mas eu não posso, como pastor dessa casa, achar que o limite dessa igreja é você vir aqui para ouvir uma boa palavra minha no domingo e sair daqui dizendo uau, ou ligar para mim ou me mandar uma mensagem e dizer uau, que bênção de palavra, e achar que isso resume o cristianismo, porque eu vou estar me enganando e te enganando, e nós não vamos crescer e ter maturidade, porque essa igreja não pode vir aqui, chegar na metade dos louvores, chegar aqui na metade do culto, porque afinal de contas ela só quer uma boa palavra de domingo. Pensa na minha dor como pastor, quando eu ouço coisas, mais um desabafo pastoral, tá? Quando eu ouço coisas, que o videozinho que a gente faz no meio do culto, para mostrar, convidando os irmãos para o culto da noite, as pessoas, alguém falou para mim, que as pessoas olham o vídeo, e depende de quem faz o vídeo, depende de quem está pregando, vai definir se ela vem ou não vem no culto. Larguei os bets. Parei de gravar o vídeo. Quem está cantando hoje, então não vou. Quem está pregando hoje, então não vou. Consumidores. Dia nós vamos chegamos como a casa. Se eu precisar, eu dou uma passadinha no drive-thru ali, pego um lanche e vou embora. Se eu precisar, se a coisa estiver tão apertada, aí eu dou uma passada lá, vou gastar 2 horas do meu tempo no culto, e aí eu dou uma consumida naquilo que o evangelho está me dando e fechou. E para mim, como pastor dessa igreja, é inadmissível nós não sermos reconhecidos no céu como uma igreja que adora. É inadmissível, porque adoração é o caminho de abertura. Acas negociou o que ele tinha de mais valioso, o altar de sacrifício e de adoração. Ele negociou o acesso, ele negociou o que tinha de mais valioso em Jerusalém. Irmão, o que faz Jerusalém ser Jerusalém? Deus fala, eu escolhi dentre todas para ser o lugar da minha morada. Eu escolhi dentre todas as nações do mundo uma cidade para eu morar pela primeira vez em você, Jerusalém. No templo que Salomão fez, a minha presença vai ficar ali enquanto vocês me obedecerem. Acas negociou o lugar mais importante da história da humanidade. Acas negociou a coisa mais profunda. O que a Bíblia fala? Que nós fomos criados para o louvor da sua glória. O objetivo do homem é adorar ao Senhor. Se eu e você chegamos aqui, não levantamos a mão, não cantamos com muito louvor, não adoramos ao Senhor, de repente a gente nem percebeu, mas a gente fez um altar e a gente só está consumindo. E eu como pastor, eu não posso deixar de pregar a palavra de verdade para você, porque eu quero te ver no céu. Eu preciso te ver no céu. Acas negocia, e aí nós vamos começar a falar um pouquinho. Eu adoro quando eu quero e como eu quero. A minha adoração é mais sobre o que eu penso e sinto do que sobre Jesus. Eu tenho falado sobre as canções. A gente tem conversado no louvor, Júnior e Cimeia, fizemos uma limpa de canções, porque tem canção que fala sobre como eu ajo, como eu sinto, como eu vejo, e a gente não fala de quem está sendo adorado. Como assim? Um altarzinho no lado. Ai, Serginha, só um altarzinho no lado. Um altar meu aqui no lado. Estamos colados, eu e Deus. Não é assim. Não é assim. A regra não é essa. Na casa do meu pai tem regras. Na casa do seu pai tem regras. Ou tinha regras. Na minha casa, meus filhos têm regras. Não é assim. Eu os amo, dou a minha vida por eles, mas tem regras. Na minha casa tem regra. Nós precisamos entender. E olha o que Acais faz.
Ele vai lá. Então presta atenção. Existiam os 12 touros, leões e o altar. Além de tirar o altar do lugar, ele tira os 12 leões e coloca esse altar sobre base de pedra. Sabe o que isso mostra? Não tem um altar, mas esse altar e os 12 mostrava assim: o povo de Israel precisa constantemente de um sacrifício de animais, de um sacrifício de uma oferta de manhã e de tarde, para mostrar a dependência do Senhor. Ele tira Israel de uma dependência figurada que estava ali todo o tempo, durante todos os anos. Nós pegamos o altar de Deus e até deixamos o altar de Deus, mas nós já não somos mais dependentes dele. Nós já não somos mais dependentes do nosso Deus. Aí, o que acontecia? Quando eles faziam o sacrifício, sujeira, sangue, muita coisa, tinham as bacias. Essas bacias estavam ali perto do altar, e os sacerdotes se limpavam naquelas bacias com água, para se purificarem, porque não podiam ficar com o sangue dos animais, para depois voltar a fazer novos sacrifícios à tarde. Aí o Acais vai lá e tira as bacias, dizendo assim: ei, fique tranquilo, temos um altar um do lado do outro, você não precisa mais de purificação. Fique tranquilo, você não precisa mais se lavar. Não precisa mais lavar. Se lavem só no altar de vocês. Como se o homem pudesse gerar em si mesmo pureza. Como se o homem pudesse gerar em si mesmo santidade. Como se o homem pudesse gerar em si mesmo mudança. Tira a bacia. Um monte de trambolho aí, tira aí. E o sacerdote tira esse negócio de se lavar todo dia pela palavra. Tira. Salmo 119, 37 fala assim: desvia os meus olhos da vaidade. Mas como? A gente não vai lavar mais o rosto, não vai lavar a mão. Não precisa. Afinal de contas, se eu ver um podcast, afinal de contas, se eu ver um versículo, tá bom. Adoração desaparece na vida do povo de Israel. Adoração. E aí, para terminar, para fechar com chave de ouro, quando Salomão constrói o templo, a Bíblia nos fala que Salomão constrói o templo de Deus, e ao lado, colado com o templo de Deus, a sua casa, a casa real. Então preste atenção, uma coisa no lado da outra. Para o rei não ter que sair do palácio, fazer a volta, entrar de novo no templo, tinha uma entrada, um acesso, que o rei entrava para o templo. Aí Acaz recebe o rei da Assíria em Jerusalém, e o rei não gostou desse acesso. Aí sabe o que o Acaz faz? Então, tira essa cobertura que tem desde a saída do meu palácio até o templo e fecha a porta. Porque o rei da Síria, que nem morava lá, não gostou. Preste atenção. Preste atenção. Aquilo que você está flexibilizando hoje para agradar, vai te escravizar amanhã. Porque sabe quem venceu Judá e levou o povo de Judá para o cativeiro? Os assírios. O cara que não gostou do acesso do templo, do livre acesso, preste atenção, Jesus veio e nos deu um livre acesso ao trono da graça, amém? Jesus veio e nos deu livre acesso ao Pai. Quando você tem um altar, quando você está querendo agradar algo ou alguém, ou a si mesmo, fecha esse acesso e você já não tem mais o acesso ao templo, à presença, à glória de Deus. O que a gente sente quando a gente canta aquela música: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver? De verdade. Onde a gente entra, a gente pede a glória de Deus. Lá no teu trabalho você pede a glória de Deus. Na tua casa você pede a glória de Deus. No teu casamento você pede a glória de Deus. Nos teus filhos você pede a glória de Deus. Gente, quando a gente pede, a nossa visão de adoração, a nossa visão de simplesmente propósito, nós somos e criados para a glória do seu nome, nós perdemos o acesso. Ele manda fechar a porta e tirar. Anos depois, a Assíria vem, devasta com Jerusalém, leva tudo que era da casa de Deus, e eles ficam escravos. Aquilo que você negocia vai te escravizar.
Aquele negócio que o seu chefe pede para você fazer ilegal, vai te escravizar. Aquele grupo de WhatsApp, cheio de pornografia, que você está lá só para fazer moral com o teu gerente, porque ele também está lá, vai escravizar você e vai arrebentar com você. Aquele grupinho das piadinhas imorais, vai destruir você. Aquele amigo crítico, que só sabe falar mal de tudo e todos, jogando todo mundo no mesmo balaio, esse aí que você quer agradar, porque afinal de contas, nós somos cristãos e vivemos em amor. Esse cara, como está caído, vai derrubar você. Aquela amiga que está te dando conselhos tão legais lá na academia, ou lá no trabalho, sobre o seu casamento, sobre a sua vida, essa aí, vai derrubar você. A gente flexibiliza fazendo 2 altares, fechando a porta de acesso. Não foi Deus que proibiu eles, foi Ele que fechou. Foi Ele que fechou. Aquele negócio ilegal. Vamos fazer um esquema aqui, rapidinho. Fica bom para você, fica bom para mim. Esse aí, que você fala, uau, foi uma porta de Deus. Pelo menos eu vou conseguir agora um monte de negócio a partir desse cara. É esse aí que vai te derrubar e vai te escravizar. É esse. Uma vez um discípulo meu veio conversar comigo, com muita necessidade, muita dificuldade, precisava de dinheiro, estava num momento difícil da sua vida, e apareceu um negócio desse: se você fizer para mim, e colocar na nota tanto, e jogar tanto para mim. Gente, era um caminhão de dinheiro. Era um caminhão de dinheiro e só uma porteira aberta para muito dinheiro. Mas estou falando de muito dinheiro. De coisa assim, de cada pegadinha 90, 100 conto. 90, 100 conto, cada 15 dias. E nós vamos começar a ganhar dinheiro. E você passa a nota de metade. E metade é para mim, metade é para você. E eu já libero aqui um monte de obra para você. E você já vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro. E ele chegou para mim e falou: Serginho do céu, olha a proposta que o cara me fez. Misericórdia. Eu falei: se você negociar, vai custar a sua vida. Porque o cara que dá hoje, escraviza amanhã. E você vai ficar preso com ele, preso nele. Ele vai dizer: agora eu sei e você também sabe. Se você falar, vai azedar. Prisão. Cuidado do que eu e você estamos fazendo para agradar pessoas. Cuidado. Qual altar temos colocado na nossa vida? Qual altar está na nossa família? Qual altar está no seu ministério? Como você vive o ministério? Sabe que eu fico mais triste? Que a gente lê 2 de Reis 16, se você quiser pode ler na tua casa depois. Urias não falou nada. Urias, sacerdote de Deus, não fez nada. Simplesmente obedeceu. Presta atenção, lealdade cega é pecado. Urias era o homem de Deus. Rei Acaz era um rei levantado por Deus. O homem de Deus não era o Acaz, o homem de Deus era Urias. Quem devia falar era o homem de Deus, de dizer assim: existe um reino aqui, que é o reino dos céus, existe um templo aqui, do Deus vivo, existe um altar aqui, desde os dias de Moisés, como Deus falou, existe desde os dias de Davi, desde os dias de Salomão. Nós não podemos fazer isso, Acaz. Mas ele não falou nada. Onde está a adoração na nossa vida? O altar da concorrência dos dias de hoje tem o nosso nome, o nosso pensamento, como a gente pensa. O altar dos nossos dias é a nossa razão. O altar da razão a gente constrói no lado do templo de Deus, aqui, no altar de Deus. O que é de Deus, quando eu precisar eu vou, o resto eu faço como eu acho que tem que ser. Você estoura o cartão de crédito, gasta compulsivamente, sem controle nenhum. Qual que é a primeira coisa que o irmão corta para pagar o cartão de crédito? O dízimo e a oferta.
Afinal de contas, eram coisas importantes para a sua casa. Afinal de contas, é a sua família. Afinal de contas, é o cartão de crédito. Afinal de contas, é o cartão de crédito emprestado de alguém. Você sai do altar da obediência de Deus e vai para o seu. Aí você não sabe porque você não cresce, porque você não prospera, porque passam anos e a nossa vida não vai para frente. É porque a gente sempre tem um altar, o altar da razão. O altar da razão, o altar de como eu penso, o altar de como eu vejo, o altar da minha justiça. Irmão, qual foi a última vez que a sua casa ficou com a televisão ligada, ouvindo louvores? E você cantando tudo desafinado para o Senhor, chorando lá, ó, bem louco assim, ó. Você e Jeová. Tinha uma época que o Dudu estava tentando, né? O Dudu é adorador, irmão. O Dudu toca violão. O Dudu está aprendendo violão, Lucas, lá em casa. Eu falava para Lulu do céu, fico pensando o que os vizinhos imaginam. Descendo o braço num violão velho lá e aí eu berrava lá de baixo. E ele lá, com fonão e baba. Ele estava onde ele devia estar, fazendo o que ele devia fazer. Que não é sobre afinação, é sobre adoração. Aquele povo naquela igreja me fez ressurgir isso no meu coração. Eu não preciso, nós não precisamos de uma adoração linda, maravilhosa. Isso é importante, mas antes da técnica, coração. Tem que querer alguém aqui. Se adoração, você sabia que em Apocalipse fala que quando nós adoramos, o trono de Deus se move. Quando nós adoramos, o trono de Deus e as coisas no reino espiritual começam a se mover. Meu Deus, Deus está esperando uma igreja que gere movimento no céu, que atraia a sua atenção, que passe aqui e diga assim: onde estão os verdadeiros adoradores? Eu estou buscando. Quem está fazendo o meu trono se mover é a comunidade cristã, porque entendeu que não é sobre homem, que não é sobre técnica, é sobre uma pessoa. Eles querem Jesus naquele lugar. Eu quero Jesus nesse lugar, irmão. Eu amo vocês, mas se Jesus não estiver aqui no domingo à noite, eu perdi meu tempo. Fico em casa, chamo você para comer uma pizza durante a semana e fico lá assistindo alguma coisa que me faça passar raiva. Quanto tempo a gente gastou essa semana só pesquisando e lendo sobre a tornozeleira do Bolsonaro? E quanto tempo nós ficamos com a adoração em casa, adorando a Deus? Quanto tempo o Cirilo não está lá na tua sala? Quanto tempo a Cassiane da Valquíria não está na tua sala? Quanto tempo teu filho e tua filha não vê você chorando, cantando um louvor? Aí você quer que ele seja espiritual? Você quer que ele se tranque no quarto e toque? Se ele não vê você? Como que você faz quando você está viajando com a família? Esses dias eu lembrei agora. Esses dias nós estávamos voltando, não sei de onde, nós estávamos voltando da praia, de algum lugar. A gente vem os quatro ouvindo G3 Resgate no talo, cada um com energético, com açúcar lá na cabeça, berrando dentro do carro, e pá, pá, pá. G3zão e adorando a Deus, até chegar em Curitiba. Nem dorme, nem dá sono. Quanto tempo a gente não chora? Você está aqui em casa, uau. Eu sou meio pirado quando eu estou com Deus. Hoje de manhã eu estava lá. Essa semana descobri que o Danduque pensa igual eu. O Danduque descobriu que Jesus gosta de café, porque todo dia eu faço uma xícara de café. Bora tomar junto, estamos aqui. Todo dia. Meu café damasco forte puro brasileiro. Minha Bíblia. E Jeová. Hoje de manhã sentei na minha sala. Falei, sente aqui, ó. Nosso café está aqui. Vem e beija-me com a tua glória. Falei, nem quero pensar em mensagem. Se não tiver mensagem, está tudo bem, mas eu só preciso que você esteja lá, como você está aqui.
Eu amo a sua presença e é sobre ela que eu caminho, e é sobre ela que eu quero andar. Louvor não pode faltar, irmão. Louvor, adoração é o que move a vida do cristão. Adoração, eu não posso ter um altar que não seja para Ele. Eu não posso ter um altar que não seja para a glória dEle. A gente negocia tantas coisas. A gente negocia adoração o tempo todo. A gente passa meia hora no Instagram assim, ó, que nem vê. E não consegue. Aí a gente reclama que o Cirilo canta uma música de 17 minutos, que o Alessandro Vilas Boas fica 40 cantando a mesma coisa. Mas você sabe com quem que ele está 40 minutos? Com quem talvez você não está há muito tempo. Jesus. O que me fez ser AME, o que fez a gente criar essa igreja desde o primeiro culto, foi adoração. Foi adoração. Adoração intensa, adoração sem reserva. Foi adoração, adoração, adoração. Quando você não sabe, você canta. Quando você está triste, você canta. Fala para sua alma: ei, aquieta-te minha alma, e sabei que o Senhor é Deus. Aquieta-te minha alma, vamos adorá-lo, adore. Sabe, gente, adoração é o fundamento dessa casa. Adoração é a identidade dessa casa. Eu não quero uma igreja consumidora. Eu vivo e oro por uma igreja adoradora. Eu não estou aqui para ter o seu elogio depois de uma mensagem, ou a sua crítica depois de uma mensagem. Não é sobre isso. É se você adorou, Deus vai falar com você e tudo vai dar certo e vai ficar tudo bem. É chegado o reino dos céus. Adoremos ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que você tem visto e desejado ao ponto de fazer um novo altar? Irmão, olha para o irmão aí que está do seu lado para quebrar o gelo e fala para ele assim: você não precisa de outro altar. Fala para ele. Mas fala com vontade, irmão. Você está tímido. Fala para ele: você não precisa de outro altar. Diz assim para ele: volte ao altar de Deus. Derrube os outros. Se coloque em pé em nome de Jesus. Adoremos aquele que é digno. Adoremos aquele que entregou a sua vida por nós. Derrubemos hoje todos os altares que concorrem com Ele. Derrubemos os altares, querido. É hora de voltarmos a ser adoradores. Que Ele ache em você um lugar de vida e de liberdade, uma morada. Os outros altares precisam cair. Os outros altares precisam serem destruídos. Para que Ele venha, para que Ele faça. Comece a falar com Ele. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, se você quiser vir aqui à frente, se você quiser ficar de pé, sentado, deitado, mas não fique calado. Fale com Ele. A tua face, queremos ver a tua presença. Rasgue seu coração diante dEle. Queremos ter, então vem, amado, vem. Mova o céu agora. Então vem. Mova o céu com a sua adoração. Amado, vem. Chame Ele para perto. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem.
face. Diga a Ele. Queremos ver a tua presença. Queremos ter a tua face. Queremos ver a tua presença. Queremos ter, então vem, amado, vem. Chame Ele. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me. Diga Ele. Com tua glória. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu Aleluia. Pede pra Ele. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu Chorabalabaie. Deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa o fogo queimar no altar certo. Deixa o fogo queimar em você. De dentro. De dentro pra fora, vem queimar em mim. Diga Ele. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu Pede vento pra Ele, irmão. soprar, Levante a sua deixa voz, levante teu as suas mãos. fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Queime os altares. Derrube os altares. Derrube todos os altares que De competem. dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, Queima a luz. vem queimar em mim. Oh! De dentro pra fora, até me consumir. Consuma-nos, Espírito Santo. Consuma-nos, Espírito Santo. Destrói os outros altares, Espírito Santo. Destrói todos os altares que competem com o Cristo. Destrói todos os altares que competem com o teu senhorio. Destrói todos os altares que competem com a sua verdade. Destrói os altares. Que fique só o teu. Que fique só o seu. E que a verdade nos liberte. De dentro para fora, havendo uma conversão genuína. De dentro para fora, vindo um consumir do fogo de Deus. Numa conversão genuína a Jesus Cristo e ao seu senhorio.
Eu não negocio o altar como Acás. Eu não fecho o acesso como Acás. Nós queremos uma igreja adoradora, uma igreja que adora, uma igreja que adora de segunda a sábado e domingo vem para celebrar. Uma igreja que pensa no sábado, uau, amanhã é dia de celebrar. Eu não negocio o culto, porque amanhã é dia de celebrar. Eu não negocio a célula, porque é dia de comungar. Eu não negocio as verdades, eu não negocio o meu altar diário com Ele, com Ele, com Ele. Só com Ele, eu e Ele, cantando desafinado, cantando tudo errado, não interessa, é só eu e Ele. Eu quero gerar movimento no céu, eu quero chamar a atenção do meu amado, eu quero chamar a atenção do amado. Então vem, Xarababaiei. amado, vem. Então vem, Eu quero a presença dEle mais do que qualquer coisa. vem. Eu quero a presença dEle mais do que qualquer coisa. Vem, amado, Aleluia, aleluia, aleluia. Diga, vem e beija-me com tua glória. vem e beija-me. Com tua glória. Vem, Vem e beija-me. xaraielaiei. Com tua glória. Xorababaielaiei. Vem e beija-me. Xorabaiaiaialaiei. Com tua glória. Deixa teu rio, deixa o rio fluir, irmão. Deixa teu Isso, pede pra Ele. soprar. Levanta a sua mão, não fique apático. Fogo queimar. Até me consumir. Deixa o teu rio fluir. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Soprar. Deixa o teu fogo queimar até Me consumir. Deixa Xarababaiacandararararabachei. deixa Para o louvor da sua glória. Eu só vivo para o louvor da sua glória. Eu só aceito para o louvor da sua glória. Chorabalarararababaiei. Chorebacandararararababaiô. Xarababababaiei. Xarababababaialararaiei. Yelalababaiô. Yelalababaiô. Chorabababaçoiacandarabanaiá. Incendeia a tua igreja, Espírito Santo. Nós não desistiremos de ser uma igreja adoradora. Nós não mudaremos a nossa identidade. Uma igreja adoradora, adoradora extravagante. Uma igreja que quer o Senhor, que quer o teu Espírito, que quer a sua presença, que quer a revelação. até me Consuma-nos por completo. dentro pra fora. Vem queimar em mim. De dentro pra fora. Até Senhor, nós entregamos todos os outros altares. Nós não queremos outros altares. Nós não queremos altares de qualquer coisa que não seja o Senhor. Entregamos o altar do orgulho, da vaidade, da razão, do pensamento. Entregamos o altar, Senhor, da justiça própria. Entregamos todos os altares. Entregamos o altar, Senhor, da flexibilidade, da negociação. Entregamos para uma vida de santidade, de verdade, no único altar que tem que ter, o seu na nossa vida. O seu, Jesus. Todos os dias, caminhando como adoradores, vivendo como adoradores, decidindo como adoradores, reagindo como adoradores. Sei que não vamos acertar todas as vezes, sei que vamos errar ainda até entendermos, mas a questão está em querer ser. A questão está estar em ser, continuamente ser intencional em sermos adoradores. Erramos, pedimos perdão, mas continuamos caminhando para sermos adoradores, em que o Senhor procure e ache em nós. Ache em nós aqueles que te amam e que estão somente sobre um altar, que se lavam na sua palavra e creem no sangue do justo, que nos purifica de todo pecado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e a mais doce comunhão com o Espírito Santo de Deus,
seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu altar. Que o seu altar seja restaurado, que o seu altar seja renovado, que o seu altar esteja incendiando todos os dias. Que somos filhos do reino, e o reino de Deus nos foi entregue e está dentro de nós. Vai em paz, o Senhor te abençoe. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Aplaude a Ele, aleluia!